Pois é, me perguntam sobre por que eu tenho insistido em falar sobre nomadismo e eu vou tentar nesse vídeo falar o máximo que eu puder sobre esse assunto. Na verdade, é um assunto que me fascina há muito tempo, com outros nomes, inclusive. Inicialmente, basicamente, que eu gostava de viajar, como qualquer um de nós, eu acho que você também. Tinha, desde muito cedo, desde muito moleque, na verdade, uma ideia de viajar como algo além de férias e feriados. Eu lembro a primeira vez que eu tive uma sensação de seguir viajando. Eu tinha 14, 15 anos, eu fui para Florianópolis com os amigos e eu falava muito seriamente que eu queria ficar lá. Na verdade, o que eu queria era continuar a viagem, mais do que ficar lá. Eu conseguia transmitir isso, a ideia de ficar lá. Eu não queria voltar, né? Eu queria seguir viagem, né? E depois, enfim, efetivamente fiz viagens, ou seja, morei aos 18 anos, eu tinha clareza desde muito cedo que eu sairia de São Paulo e foi o que eu fiz, fui morar em Barcelona. Eu estou de novo morando em Barcelona, pelo menos pela segunda vez. A primeira vez eu fiquei 4 anos e a segunda faz uns 5 anos que eu estou aqui, então todo o resto da minha vida eu vivi em São Paulo. E... Mas é muito diferente a ideia de gostar de viajar, de falar sobre nomadismo, né? Eu depois, principalmente depois da minha vinda para cá, para cá Barcelona, me refiro, faz 5 anos, eu pude perceber que e pude fazer de fato isso, né? Transformar o lugar onde eu moro não necessariamente é o lugar onde eu trabalho. Na verdade, já faz 5 anos que não é. Os meus trabalhos todos estão no Brasil. Eu consigo desde Barcelona fazer isso e o que concluo, e você também pode concluir, que se eu consigo fazer isso desde Barcelona, eu consigo fazer de qualquer outro lugar. Desde Nova York, desde Campinas, desde qualquer outro canto, né? Isso foi a primeira fase, vamos chamar assim, da minha iniciativa de lidar com o nomadismo. Eu, ao mesmo tempo, você deve ter ouvido falar talvez nesses termos novos que surgem, a ideia de nomadismo digital, por exemplo. Muita gente tem falado sobre isso, principalmente os mais jovens, e associam a ideia de nomadismo digital com uma coisa que eu não tenho intenção de fazer, uma coisa meio mochileira, ou uma coisa de ir para um lugar e viver uma vida de qualquer tipo de trabalho digital. Tanto é que por isso que eu falo sobre nomadismo e não sobre nomadismo digital especialmente. Ainda que o que eu esteja fazendo, o que eu faça tem a ver com digital, mas isso tanto faz. A gente vive hoje numa vida que o termo digital ele é indiferente. A pandemia trouxe para nós um home office, né, que a gente lidou com o digital sem estar previsto fazer isso, né, sem ter a intenção de fazer. Para mim foi ótimo porque eu já fazia isso há bastante tempo, então eu me senti muito em paz fazendo, até dando algumas dicas para algumas pessoas. Mas o que eu quero dizer com isso, e focando de novo na ideia do nomadismo, é que, independente de ser digital ou não, o que me interessa é viajar. E é seguir viajando. E é não viajando, repito, com uma mochila nas costas, mas o desejo de viajar está forte. Né? E necessariamente isso remete, e aí que vem a minha busca, as minhas leituras, os meus estudos, isso remete a lá atrás, 10 mil anos atrás, antes da agricultura, quando de fato nossos ancestrais eram nômades, né? A gente já aprendeu isso na escola, repete isso mil vezes, né? Que a gente deixou de ser nômade para ser sedentário a partir da agricultura. E quando então eu comecei a estudar esse assunto, quando eu comecei a entender isso, comecei a gostar dessa ideia, eu comecei a ficar fascinado pela pré-história, pelo Homo sapiens, pelo período paleolítico, sobre tudo aquilo que fosse antes do momento onde as pessoas se assentaram para a agricultura. Eu comecei a perceber que a agricultura tem um monte de situações que geram a civilização que a gente vive, um monte de problemas, um monte de erros, alguns acertos também, muitos acertos na verdade, mas o que mais me interessa é tentar ficar o máximo parecido com aquele nomadismo de 10 mil anos atrás. Por quê? Porque ele também, aquele nômade de 10 mil anos atrás, ele é muito parecido com o nômade de 200 mil anos atrás. Ou seja, e aqui onde eu quero chegar, né, para a gente poder filosofar um pouco sobre esse tema do nomadismo, durante mais ou menos 200 mil anos, a humanidade, muito menor do que aqui é dos 7 bilhões de pessoas de hoje em dia, mas aquele povo todo lá, que eram algumas milhares de pessoas, eram nômades e o corpo delas tinha a característica de um corpo nômade, um corpo do andar.
Durante 200 mil anos, aproximadamente, foi se constituindo um tipo de organismo, um tipo de perna, um tipo de coração, um tipo de pulmão, um tipo de nariz, que estava desenhado para o homem nômade. E recentemente, há 10 mil anos atrás, há muito pouco tempo, o que existe é um ser com o corpo de um nômade, mas sentado numa cadeira, seja para estudar, seja para trabalhar, seja para assistir a televisão. E esse cara sentado na cadeira tem problemas orgânicos, não estou falando problemas psicológicos também que são gerados, mas tem problemas físicos, né? Incômodos, dores nas costas, problemas, enfim, um monte de problemas. E aí, tem um lado meu, então, eu que não sou nem um pouco de corpo atlético, nem sou um grande esportista, mas tem um lado meu que se sente muito bem quando está simplesmente caminhando. Nem quando está correndo ou quando está fazendo exercício, mas objetivamente simplesmente caminhando. E isso tem a ver, concretamente, porque é como se a memória do corpo, o DNA do corpo, lembrasse o que a gente fez durante 200 mil anos. E é como se o corpo dissesse, ok, é isso que eu gosto de fazer. Né? Então, mais do que simplesmente viajar, pegar uma mochila e ir para lá e para cá, o meu corpo, assim como o seu, ele quer movimento, ele quer andar. Né? Pode ser na própria cidade que você esteja. Mas também eu vejo que não era só isso que eu queria na vida. Então, ou seja, eu quero viajar, eu quero caminhar, mas tem um conjunto de outras coisas que também, se eu for me inspirar nessas pessoas de 200 mil anos atrás ou de 10 mil anos atrás, antes da agricultura, tem outras coisas lá que podem ser interessantes para a gente entender, né? Pesquisar. A alimentação, o estresse ou a falta de estresse, o estilo de vida, né? O fato, por exemplo, só para eu pegar um dos elementos, o fato da ideia de trabalhar. Né? Lá atrás não se trabalhava. Né? Não é que eu estou promovendo aqui a vida do preguiçoso, né? Ou de não fazer nada, enfim. Seria ótimo, mas o não fazer nada dentro do que a gente pode considerar como não fazer nada, aqueles nômades lá atrás de 10 mil anos ou 200 mil anos atrás. Aqueles não fazer nada, eles caçavam, eles caminhavam, eles, sei lá, brincavam com pedras, brincavam com as crianças, nadavam, fugiam de animais, né? Desenhavam nas paredes, né? Faziam cestos, enfim. Isso era a vida. Né? E o que a gente vive hoje é um conjunto de toxicidades, né? Coisas incômodas, estresse e tal, muito fortemente pela ideia de que a gente precisa trabalhar para ganhar dinheiro, para pagar as contas, e isso a gente chama de sobreviver. E muito também porque muitas dos horários vagos que não são trabalho, a gente acaba ocupando com mais coisas tóxicas, né? Eu tenho muita dificuldade de explicar essas coisas com tranquilidade e com clareza, porque a primeira coisa que as pessoas pensam quando eu falo sobre isso é dizer, então, você está querendo voltar a ser Homo sapiens, né? Voltar a ser um cara lá do tempo atrás? E eu sempre digo, não, muito pelo contrário. Eu quero só que a minha vida tenha o máximo de natureza possível, naturalidade, natureza, ou seja, organicidade possível, que seja coerente, que seja natural, portanto, que faça sentido a minha alimentação, o meu dormir, as coisas que eu realizo, que possam ser parecidas com aquilo. Tão longe de ser, porque a gente vive numa civilização que fez com que a gente estivesse muito distraído com outras coisas, mas eu faço esse exercício cotidianamente com várias coisas, né? E meu convite a você é que você possa fazer o mesmo. Eu quero cada vez mais falar sobre isso, né? Como é que a gente vai transformando alguns dos nossos cotidianos numa vida mais natural, mais livre e mais natural. Eu associo muito àquele selvagem, que podem ser os animais selvagens, pode ser a pessoa selvagem, mas não no exercício de a gente ter que ser um selvagem mal educado ou com problemas, mas que a gente tenha uma natureza selvagem, no sentido de indomável, de não domado, né? Eu sempre penso e sempre lembro daqueles cavalos selvagens como referência. Aqueles cavalos que não se domaram, né? Que talvez nasceram já indomáveis. E além então de achar que a ideia não é voltar para trás, mas sim poder se inspirar em coisas lá de trás, eu também ao mesmo tempo eu sou super fascinado pela tecnologia, e está aqui um exemplo disso, né? Usando justamente tecnologia para falar com você, mas também imaginar que lá na frente a gente vai sim, eu tenho uma esperança concreta de que lá na frente a gente vai conseguir compor o que mais natural temos em nós, a gente
o mais humano a gente tem, junto com o que a tecnologia pode ajudar e contribuir com isso, né? A gente já tem hoje um conjunto de tecnologias que nos auxiliam, né? A gente tem óculos que nos fazem enxergar melhor, a gente tem carros e bicicletas que nos levam para lá e para cá, e aviões e barcos. Tudo isso são complementos ao que a nossa natureza nos dá, né? Então eu não estou aqui defendendo que eu tenho que ir a pé de Barcelona até Paris, porque existe uma tecnologia chamada trem ou avião que me leva para lá. E que são então como complementos. Então, se a gente consegue lidar com esses complementos que não sejam poluentes, o avião, por exemplo, é muito, né? Mas então situações que a gente possa lá na frente, num futuro não muito distante, daqui a 20, 30 anos, aliar completamente essa vida do nômade de 10 mil anos atrás com o transhumanismo, né? Com esses complementos tecnológicos que vão somar, eu acho que a gente vai ter essa vida que a gente quer ter. E nem sabe explicar o quanto a gente quer ter, nem sabe onde questionar. A gente sabe sempre que a gente tem buracos em nós, dificuldades, coisas que faltam, coisas que não nos agradam. A gente tem essa ansiedade, fica procurando propósito na vida, fica procurando um sentido para ela, fica procurando ter mais dinheiro, ter mais amor, ter mais trabalho, enfim. E basicamente, aí a minha opinião humilde falando sobre isso, basicamente eu acho que o que a gente precisa concretamente é essa conexão com lá atrás o que a gente deixou de ser, que é essa relação com a natureza intrínseca, né? Não essa coisa simplesmente ficar abraçando árvore, porque isso é uma coisa meio banal, meio boba, mas o que tem em nós como natureza, o nosso próprio organismo, junto com a nossa capacidade, a nossa criação, a nossa inteligência criaram, que é essa tecnologia que a gente já faz parte dela, né? Então não tem essa ideia de querer voltar para trás e virar um pelado na floresta, né? Que não é esse o nosso objetivo, já passou do tempo de a gente ser isso, não faz mais sentido hoje. A gente então tem que atrelar isso com o que a gente tem de melhor, que é a tecnologia que nos faz conviver de um jeito bom, ainda que muita dessa tecnologia tenha sido usada para coisas ruins. Mas eu sou otimista, eu acredito que isso é possível. Eu vou falar muito então sobre liberdade por juntar esses dois elementos, né? Esse nomadismo que eu acredito que me faz ser livre quando eu caminho na rua ou quando eu faço algum tipo de viagem e também faço isso a partir do caminhado, que é o mais próximo a esse Homo sapiens de 10 mil anos atrás. E ao mesmo tempo sou muito fascinado pela ideia de poder usar um aparelho como esse aqui que eu estou usando, esse meu celular, essa luz em volta, mandar isso para o YouTube e você poder assistir do seu computador ou do seu celular também. Essa tecnologia que nos ajuda, que nos leva para lugares e nos faz ser mais humanos também, acredito muito nisso. Ou talvez na ideia futurista do transhumano, né? Essa conexão da tecnologia com o humano. Mas antes de a gente ser um bom transhumano, a gente precisa voltar a ser um bom humano. E um bom humano, do meu ponto de vista, está lá atrás. Há 10 mil anos atrás tem coisas que a gente perdeu, que a gente precisa retomar. Por exemplo, andar mais, sair do sofá e fazer esse tipo de coisa, comer comida natural, literalmente, e não estou falando aqui de vegetarianismo, coisa do tipo, mas comer comida real e não comida industrializada. E um conjunto enorme de coisas, né? Trabalhar menos concretamente, poder ter uma relação melhor com esse dinheiro para que você possa ter mais tempo livre, mais tempo com a sua família, mais tempo para que você acredite e faça a vida próxima com aquele ser humano lá atrás que eu sempre me inspiro, aquele Homo sapiens de 10 mil anos atrás. Bom, é isso um pouco a história que eu quero falar, vou falar muito mais, espero que você possa, se você se interessou por isso, esse assunto meio maluco, mas se você se interessou por isso, se inscreve no canal, clica no sino para que você possa receber informações, eu vou estar mandando vídeos quase que diariamente. E é um prazer para mim estar falando sobre isso de tal forma que sempre ficou durante já muitos anos na minha cabeça, eu não conseguia explanar e ainda não estou explicando direito, tenho certeza, mas que à medida que eu vá treinando e falando isso para você, acho que isso vai ficando mais claro e mais útil para você. Acho que isso é o meu principal objetivo, que possa servir essas ideias, essas maluquices que eu estou falando, possam servir para a sua vida cotidiana, para você ser mais feliz, mais livre. A ideia do nomadismo, a ideia de outros elementos que eu trago aqui são só como complemento para um objetivo concreto que é você ser mais feliz e mais livre. E a gente vive em paz, é isso que importa, com essa paz interna. É isso, até o próximo vídeo, valeu. Meu nome é Marcelo Sherpa, eu acho que eu não falei isso, mas você já sabia.